Papo reto. Papo reto. Papo reto. Muito boa noite, amigos. Está começando o programa Papo Reto, né? Hoje estamos aqui, como eu divulguei nas redes sociais, com a Márcia Carrilho, que é hipnoterapeuta, né, gente? Então a gente vai estar aqui batendo um papo bem legal com ela. Muito boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Cris. É sempre um prazer estar com vocês. É sempre um prazer enorme, assim, porque a divulgação desse assunto que tem tanto mito ainda em torno dele é bem interessante. Com certeza. Muito obrigada, né? pelo convite. É um assunto que eu sempre digo, né? A hipnose em si é um tema que as pessoas têm muito medo, né? As pessoas têm medo de procurar uma pessoa para fazer uma hipnose, porque eles têm aqueles mitos. Eu vou ficar em transe, não vou voltar. Então tem muito mito ainda, né? Tem. E a primeira pergunta que as pessoas geralmente fazem é exatamente isso. Para onde eu vou? Eu vou voltar? Eu vou conseguir falar depois? Eu vou contar os meus segredos? Principalmente os segredos, né? As pessoas têm um medo ainda, né? Aquele medo, assim. Porque tinha aquele mito, né, Márcia, que as pessoas na hipnose fariam qualquer coisa e não saberiam o que estavam fazendo, né? Então, tem muita gente que acredita nisso ainda, né? Exato. E, assim, até para deixar bem claro, a pessoa não faz nada do que ela não tenha vontade, do que ela não faria conscientemente. Até porque aí o subconsciente, ele consegue julgar também o senso moral da pessoa. Então, não vai contra a ética dela. Com certeza, né? Então, é bom tu deixar isso bem claro, né? O pessoal que está em casa, que quiser te procurar, né, Márcia? Que podem ir fazer a sessão tranquilamente, né? Que não vai acontecer isso, né? É verdade, pode bem tranquilo. Eu sempre digo, eu não falo assim, tem que procurar a Márcia Carrilho. Mas quando procurar um profissional, que seja um profissional responsável, que tenha já indicação por outras pessoas, que seja conhecido. Com certeza, né? E uma pessoa que, mal ou bem, tu tem uma confiança, né? Porque tu vai ter que falar da tua vida, né? Tu vai ter que contar um pouco da tua história. Então, tem que confiar naquela pessoa para te poder ou criar uma confiança, né, Márcia? Porque nem sempre tu vai ter alguém que tu conheça, mas ou uma indicação, como tu disse, para te criar aquele vínculo com a pessoa, né? Porque não vai ser provavelmente uma sessão, né? Geralmente não é só uma sessão. O que eu proponho é sempre fazer uma avaliação, e na avaliação a gente já tem essa coisa da confiança conquistada, conhece o profissional conhece um pouco mais da pessoa, ali já se estabelece uma conexão bem boa. Olha aí, coisa boa, né, gente? Então, se vocês precisarem, sabe que tem aí também a Márcia Carrilho para estar atendendo vocês aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, depressão, a fobia, né? Então, tem uns temas bem polêmicos, né, Márcia? E que estão muito presentes no nosso dia a dia, né? As pessoas estão muito preocupadas, então acabam tendo todos esses, vamos botar problemas, né? No seu dia a dia, né? Sim, Cris. A depressão e a ansiedade, elas tomaram uma proporção muito grande, principalmente no pós-pandemia. Eu sempre falo isso porque foi um marco para todos nós, né? Mudou a vida de todo mundo. E geralmente a pessoa vem com caso de depressão e às vezes ela nem sabe que ela também tem ansiedade associada, alguma fobia. É um conjunto de coisas que a gente acaba encontrando. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Que tu me comentou que é um dos assuntos, né? Um dos problemas, vamos botar assim, mais procurados, né? No consultório, né? Sim, a ansiedade, como eu falei, acaba que a pessoa vem por ansiedade, acaba encontrando outros problemas, a depressão e outras coisas. Mas a ansiedade, vamos focar nela então. O que é a ansiedade? A ansiedade é a pessoa que está vivendo já lá no futuro. As coisas não aconteceram e ela já está preocupada. Ela já está tentando fazer tudo antes. Isso é um problema muito grande. E isso se reflete na vida pessoal, na vida profissional, no seu dia a dia. Então, é bem complicado. As pessoas, sim, precisam procurar ajuda. Olha aí, pessoal. E é uma coisa, né, Márcia, que a preocupação por estar com aquela ansiedade, né, acaba que muitas vezes, se a pessoa não procurar um auxílio, a cada dia que passa vai piorando cada vez mais, né? Então, por isso a importância de procurar e tratar, né?
Sim, sim. Quanto antes, melhor, né? Sempre. Qualquer sintoma, geralmente a gente, quando avalia, a gente percebe que a maior parte dos casos essa ansiedade já vem acompanhando a pessoa há muito tempo. Apenas ela se estabelece em determinado momento por um gatilho que tenha disparado. Um problema na vida ou profissional, ou em casa mesmo, ou na sua vida particular. Olha aí, é verdade, né? Então tem que estar sempre de olho, né? Tem que estar sempre, se não, porque muitas vezes a pessoa até está com ansiedade e confunde com outras coisas, né, Márcia? Não consegue sozinho detectar que aquilo é uma ansiedade, né? Por isso a ajuda do hipnólogo para poder ajudar e descobrir, né, detectar o que realmente é o problema, né? Sim. As pessoas até comentam que são hiperativas, que fazem tudo ao mesmo tempo, que acumulam tarefas, que estão cansadas porque tem muitas funções, e às vezes é a ansiedade que já está se desencadeando ali e a pessoa não percebe. Sim, acha que é do seu próprio dia a dia já não é mais, né? É verdade. Olha aí, gente. Então, eu sou muito ansiosa, eu sou muito... eu mexo que eu sou muito louca, né? Eu mexo aqui com o pessoal, porque eu faço tudo ao mesmo tempo, eu corro. Eu sou muito... mas eu sei que um pouco é ansiedade também. Às vezes a gente pega todos os problemas do dia a dia e aí quer resolver tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente acaba que fica no 220 mesmo, né? Eu costumo até falar com os meus pacientes, eu brinco muito exatamente com o que tu falou agora, que tu és uma pessoa ansiosa. Eu sempre digo, você não é uma pessoa ansiosa, você está no momento ansioso, né? Não domina a palavra eu sou. Não é uma pessoa ansiosa. Está naquele momento, ou em muitos momentos ansiosa, passando pelo processo de ansiedade, né? Eu me sinto sempre no 220. Eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo ficar muito tempo parada fazendo a mesma coisa, que aquilo me cansa, eu tenho que estar, eu estou muito bem se eu estiver fazendo alguma coisa, estiver na rua. Agora, se eu estiver ficar sentada, quietinha, aí eu piro. Então... você tem que lembrar de respirar. As pessoas não sabem mais como fazer esse processo, que é tão simples, né? Mas é impressionante. A pessoa faz um exercício de respiração que é usado para ansiedade mesmo. E já muda muita coisa na vida. Olha aí, gente. Até eu vou ter que fazer uma sessão lá para aprender. Aprender a respirar novamente. Eu acho... Eu junto muito isso à correria do dia a dia, né, Márcia? Que é realmente aquilo que tu disse. A gente acumula tarefas e acaba que já vai no automático, né? Aí tem que voltar, parar e pensar, né? Não, peraí que tá errado, né? É verdade. Até eu vou te fazer uma pergunta. Uma mini sessão. Qual é o seu tempo livre para você? Puxa! O meu tempo é muito pequeno mesmo, para mim mesmo, assim. É mais fim de semana, porque como o pessoal aqui, todo mundo sabe, tem a função da TV, tem a função da terceira idade, tem a função da casa, tem a função dos filhos, então a vida é uma loucura. Então, mais é o fim de semana quando não tem nada, assim, que eu consigo parar para mim. Que aí eu digo assim, hoje eu vou deitar, vou dormir ou vou ver uma TV, que é aquele dia que eu tiro para mim. Porque é difícil, realmente é difícil. É importante a gente dosar. Todo mundo trabalha muito hoje em dia, a correria está grande. Mas é importante dosar o que é mais importante. E ter esse final de semana, daqui a pouco, para ter um contato com a família. Eu falo enquanto terapia mesmo, né? A gente precisa desse tempo, dessa família por perto. Sim. Afinal de contas, é a nossa base, né? É verdade. Eu até digo assim que com as crianças, com o marido, a família, até se fica. Mas eu digo assim, tem dias que tu precisa daquele tempo para ti, né? Que aí eu mexo. Hoje é o meu dia, vocês não me incomodem que hoje eu vou descansar. Porque tem dias que tu cansa realmente, né? Que tu quer aquele momento pra ti. Às vezes eu piro e digo, hoje eu não quero saber de ninguém. Eu me tranco e fico. Hoje eu quero descansar. Porque às vezes, realmente, da correria de toda a semana, chega um dia, um horário que a gente está exausto, né? Não quer saber de ninguém. É bem importante, assim. E esse tempo pra gente mesmo, como tu falou, ele funciona como recarrega totalmente a bateria para funcionar para todas as áreas. Se a gente não estiver bem, não pode passar nada de bom para ninguém. Eu digo assim, se eu ficar uma hora ali quietinha no meu mundo, que nem eu mexo, é o meu mundinho, eu estou fechada na minha cúpula ali. Eu saio dali já outra pessoa, porque a gente consegue
colocar tudo em dia, a cabeça e descansar, né? Com certeza, né, Márcia? Porque é realmente, como tu disse, todo mundo correndo muito, então às vezes a gente não tem tempo, realmente, né? Para cuidar da gente, né? E é uma coisa tão ruim, né? Que a gente tem que se cuidar, né? Que nem eu digo, não é só o estético, né? Mas o emocional, o interno, né? O interno tem um valor assim maravilhoso, imenso, grande. Tem que cuidar do nosso interno. É verdade, porque sem o nosso interno, o externo não funciona, né? É verdade. E diz pra gente, outro assunto que os teus pacientes têm, vamos dizer, pacientes, né? Tem te procurado bastante a função da depressão. Tu acha que agora, depois que passou, vamos dizer, por fases, né? Porque a pandemia ainda tem. Está mais fraca, está mais afastada, mas continua tendo casos e tudo mais. Tu acha que agora o pessoal está conseguindo voltar à sua rotina ou ainda estão muito depressivos? Olha, as pessoas têm um quadro de depressão ainda bem grande, mas as pessoas aos poucos estão voltando à sua rotina. Mas eu sinto que nos jovens o reflexo disso tudo foi muito impactante, assim. Os jovens não estão conseguindo mais se encontrar no seu meio, eles ficaram muito tempo fora de tudo, mudou o tempo de escola, as datas de formatura e tudo mais, isso afetou demais os jovens. E eu não sei, não consigo te pontuar exatamente se esses pais estão sabendo lidar com essa situação toda, porque criou um problema bem grande para todo mundo, para a sociedade. E, Márcia, tu atende lá no teu consultório adultos e crianças ou só trabalha com adultos? Adultos e criança. Inclusive, é bem legal de abordar esse assunto, porque as pessoas perguntam a partir de que idade pode fazer hipnose. Uhum. A gente consegue fazer a hipnose não verbal, que é o outro tema depois, que pode ser feita em crianças, em recém-nascidos. E tem um efeito, assim, muito relaxante. Olha aí. Então, tu acha que a depressão em si, pela procura do teu consultório, tem melhorado, mas que ainda há muito nos jovens, é isso? Exatamente, nos jovens. Porque as pessoas mais velhas, os pais, vamos dizer assim, eles já têm um quadro depressivo, procuram um médico e já resolve, já, né, dão um jeito, ou procuram uma terapia, algum jeito, porque já são donos de si, já têm a sua vida aparentemente toda estruturada. O jovem está perdido, porque ele não sabe nem o que é isso. Então, os pais é que vão ter que detectar, na maior parte dos casos, e procurar uma ajuda desde que o jovem ainda aceite essa ajuda, né? Porque ainda tem que ter isso. Sim. Não dá para levar forçado a lugar nenhum, fazer um tratamento forçado, não tem como. E geralmente, né, é bom que o pessoal entenda, né, Márcia, que, como eu falei no início do programa, as pessoas às vezes acham que vão ali, que vão fazer uma sessão e estão livres. Não é assim. Pode ocorrer, né, da pessoa conseguir em uma sessão achar o problema, detectar, mas muitas vezes é preciso várias sessões para a pessoa conseguir se encontrar, né? É assim, é por isso que eu sempre proponho uma avaliação. Na avaliação a gente consegue já assim detectar o problema. Geralmente a gente até encontra a raiz desse problema, onde começou e tudo mais. E aí dali a gente consegue determinar. Nunca fica em 1, 2 sessões, sempre vai de 5 a 8. Como eu mexo, a hipnose é como a psicologia, né? Tem que ter vários passos para conseguir, vamos dizer, aniquilar, mas não é aniquilar, né, o problema, mas para conseguir resolver aquele problema ao todo mesmo, né? É que funciona assim, a pessoa que é ansiosa, tem depressão, eu falo os dois porque geralmente acumula ali os dois na vida, anda junto. A pessoa que tem esse problema, ela até vai conseguir resolver. Eu falei 5 a 8 sessões como base, pode ser mais, pode ser menos. Ela vai conseguir resolver. Só que a vida não para. Os problemas do dia a dia, do trabalho, não para. Então, pode desencadear um novo processo de depressão ou de ansiedade. Pode ter um outro gatilho. Sim. A gente tem que estar sempre meio que controlando, né, o nosso dia a dia, aprendendo a respirar, aprendendo a cuidar de si, aprendendo a ver o seu interno. Sim, com certeza. Olha aí, gente. Então, são coisas que tem que realmente ter um acompanhamento, tem que ter todo um cuidado, né? Não é tão simples quanto a gente acha, né? Então, antes da gente começar aqui a falar em fobia e na hipnose não verbal, eu vou passar aqui o videozinho da Flávia, da psicóloga, tá? Falando sobre psicoterapia. Boa noite, Cris. De novo estamos aqui no
programa Papo Reto para trazer mais um assunto que as pessoas têm me perguntado bastante sobre o que é uma psicoterapia, o que é a terapia, por que falam tanto em processo de autoconhecimento. Então hoje eu quero esclarecer, que além de ser um assunto muito vasto, né, mas clarear um pouquinho o que é um processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento é o que acontece no decorrer de uma psicoterapia. Como é que é isso? É simplesmente a gente se conhecer as nossas emoções, as nossas sensações, a nossa maneira de ser, como a gente reage quando a gente está com algumas pessoas, como a gente age quando a gente está em determinados ambientes, quando é que eu me sinto feliz, quando é que eu me sinto triste, quando é que eu tenho raiva, quando é que eu tenho alegria, enfim, todos os nossos sentimentos, eles vêm de situações externas, mas vêm também de muitas vivências internas, de muitas situações que a gente passou desde que a gente nasceu. Então, a questão do autoconhecimento é muito a gente lembrar de situações que não foram tão boas e, através da psicoterapia, o autoconhecimento que é, a gente ressignifica, a gente dá um novo significado àquela situação que não foi legal naquela época. Até porque eu não tinha idade, não tinha maturidade, não tinha conhecimento, não sabia como lidar com aquela situação naquele momento. Então, tudo que é mais importante a gente entender é que tudo que se passou em determinada fase, a gente não tinha a mesma mentalidade, a mesma maturidade, a mesma forma de ser e pensar que a gente tem hoje. Então, o que eu fiz ontem, o que aconteceu comigo ontem, é algo que eu vou tratar na terapia para que eu possa fazer hoje de forma diferente, que me faça bem e que eu possa refazer de uma maneira que me faça bem. Se é como uma ferida, digamos assim, eu sempre dou um exemplo nas palestras e tudo mais, né? Quando a gente tem uma ferida que é muito profunda, ela vai custando a cicatrizar. Mas se a gente mexe ali, aquilo a gente sente, aquilo dói, né? Incomoda. E qualquer situação, marca, registro, trauma, que tenha ficado um sinal na nossa mente, no nosso psiquismo, é como se estivesse mexendo naquela ferida, não importa o tempo que aconteceu, porque o nosso inconsciente ele é atemporal, ele não tem um tempo, ele vai ser mexido, ser tocado e ser atiçado mais ainda cada vez que tiver alguma situação que toque nele ou que lembre aquele fato, aquela situação, aquele trauma, enfim. Então, processo terapêutico, o autoconhecer-se é uma forma de eu lidar com todas as situações da minha vida de uma nova maneira, hoje e daqui para frente, sabendo como fazer para me trazer mais benefícios. Então, isso é qualidade de vida, isso é saúde mental. Vamos cuidar da nossa mente como cuidamos do nosso corpo. Todo dia é dia da gente se cuidar, tá bem? Um abraço para vocês e uma boa noite. Olha aí tá a Flávia, né? Flávia Rochefort, né? Psicóloga que eu mexo, a nossa psicóloga aqui da TVC, né, gente? Então, se vocês precisarem, a gente pode passar o contato para vocês. O pessoal que disser que assistiu aqui na TVC também vai ganhar um baita de um desconto no acompanhamento lá nas consultas com a Flávia. A Flávia atende aqui na Galeria Zabaleta, então é um local bem fácil, bem acessível. Então, quem quiser o contato dela, só me pedir aqui que eu passo. E a Flávia é maravilhosa, né? Atende crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, quem precisar, né, gente, pode me pedir que eu passo o contato com certeza, né? E sempre esclarecendo aqui no Papo Reto, né, alguma dúvida que o pessoal me manda, eu passo para ela e ela faz o vídeo explicando. Então, obrigada, Flávia, beijinho. Beijo para Mariana também. Também gostaria de mandar um beijinho aqui para Simone. Beijo, ela disse maravilhosas. E ela está dizendo que ela foi ansiosa e como é ruim. Não é fácil, é complicado. É verdade, né? Também um beijinho para Tânia Rodrigues, que está dizendo boa noite, amiga Cris. Eu também. Não sei ficar parada, ver uma TV e ficar quieta. Olha aí, ó, outra ansiosa, né? Mais uma. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, porque na correria, o caso da Tânia mesmo, cuida da mãezinha dela, que tem problema de saúde, já é bem idosa. Então, a gente acaba que se atarefa demais e começa
Na verdade, todo mundo tem um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade. Na medida, tudo é válido. Sim. A gente precisa até para andar, para continuar fazendo as suas coisas. A depressão, quem é que não fica triste em algum momento? Com certeza. A gente só tem que ter a medida dessas coisas, né? E a depressão, principalmente, eu sempre digo, né? Numa perda ou uma amizade, uma traição, tudo acarreta numa depressão, né? Claro que umas, como tu disse, mais tranquilas, que vai passar mais rápido, e outras que levam um tempo para a pessoa se adaptar com a perda ou com tudo que acontece, né? Sim, e a forma de lidar com isso é muito particular também. Sim. Varia muito de pessoa para pessoa. Vão ter pessoas que vão sofrer uma traição, por exemplo, e que vão partir para outra e está tudo certo. E outras vão para o fundo do poço. Com certeza. E aí acaba que muda toda a estrutura da vida da pessoa, né? É isso mesmo. Olha aí, gente. Então, muitos problemas no nosso dia a dia, né? E acaba que a gente, às vezes, acaba pirando realmente, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre fobia. Tu pega muito caso de fobia, mas quais as fobias que tu mais pega? Aquelas das pessoas que têm medo de tudo ou aquelas fobias mais do dia a dia mesmo? Fobia, vamos falar então de fobia. A gente falou em pandemia antes. Na época da pandemia, teve um surto de pacientes que não conseguiam fazer a vacina por medo de agulha. Essas pessoas, eu tratei várias, uma sessão resolve o problema, consegue lá, faz a sua vacina. Também fobia de altura, de lugar fechado, de bichos, de peçonhentos, é bem comum. E a maior parte delas está alguma coisa lá na infância que a gente consegue procurar, consegue resolver, ressignifica e fica tudo certo. Não precisa, geralmente, muitas sessões. Olha aí, gente. E a fobia é uma coisa que eu acho que é no nosso dia a dia, né? Porque, por exemplo, a fobia é aquele que já entra um pânico de sair de casa, como na pandemia. A pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que sair, então a pessoa tem que lutar com aquilo ali, né, Márcia? Exato. O pânico é um medo sem medida, né? Para as outras pessoas, às vezes, parece uma coisa banal e para aquela pessoa, não. Porque ela vê de uma forma diferente. Pois é complicado. E acaba que atrapalha todo em si, toda a família, né? Porque aquela fobia acaba deixando os outros familiares também, muitas vezes, com medo, né? Sim, sim. A gente até pode exemplificar a síndrome do pânico, que também desencadeou muito durante a pandemia. A gente acaba que, como a pandemia foi um marco antes e depois, a gente acaba sempre voltando no assunto, mas realmente foi bem isso que aconteceu. Olha aí, gente. Então, e eu acompanhei vários casos, sabe, Márcia? Porque tinha pessoas que diziam para mim, eu tô com medo de sair de casa. Eu não tenho coragem de ir no supermercado. As pessoas ficaram realmente assim. Graças a Deus, eu fiquei só a pirada do álcool, né? Todo lugar que eu entrava era álcool. Eu vinha para a TV, eu tinha tubinho de álcool em tudo que era lugar. Toda hora passando álcool. Mas era mais uma proteção, né? Mas teve pessoas que não saíam nem para trabalhar. Mesmo aqueles que não pararam, não queriam sair, né? Exatamente, aconteceu muito isso. E tem pessoas que ainda, até é um ajuste saudável na nossa vida, a questão de lavar a mão toda vez que pega o dinheiro, talvez também carregar um álcool gel na bolsa, né? É válido. Sim, sim, são coisas que a pandemia ajudou para a gente ter esses hábitos que deveriam ser frequentemente, né? Porque muitas pessoas dizem, isso é um hábito que a gente tinha que fazer sempre, e muitas pessoas caíram no esquecimento, né? Então, é uma coisa que, na pandemia, pelo menos ajudou, né? Fazer a pessoa lembrar que tem que lavar a mão, que é importante. Foi um resgate de hábitos. São hábitos bem impressionantes. Porque a gente ensina os nossos filhos, ou na escola eles aprendem com a professora também, e em casa a gente sempre ensina que tem que lavar a mão antes de comer, lavar a mão quando chega da escola, a gente ensina isso. E a gente perdeu esse hábito. Então, agora a gente meio que resgatou ele. Com certeza. E são hábitos bons que a gente tem que levar para toda a vida, né? São coisas que ajudam realmente. Então, e coisas que a gente tinha perdido. E isso é muito importante a gente seguir com esses hábitos, né? O pessoal que eu mexo, né, muitas vezes, que tem gente que é muito relaxada.
come alguma coisa, não lava a mão, aí tu tem que estar, ô fulano, vai lá fazer, ô Beltrano. Então, são hábitos que eu acho que agora na pandemia ajudou as pessoas a resgatarem realmente e ficarem com eles, né? Então, isso é importante. Pessoal, a gente, como já está chegando o horário dos nossos colaboradores, a gente vai fazer um rapidinho apoio e já retornamos. Nali Costa, manicure e pedicure, esmaltação tradicional, esmaltação em gel, alongamento em fibra de vidro, blindagem em gel e muito mais. Agende seu horário pelo WhatsApp 991 97 12 24. Venha nos conhecer. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. They can't save me. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Clínica Psicológica Doutora Flávia Rochefort. Formada há mais de 20 anos, Flávia atende criança, adolescente e adultos. Atendimentos online e presenciais. Agendamento com hora marcada. Particular e convênio. Marque sua consulta. 53984168446. Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53991 1110 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223 1088, WhatsApp 984039740. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera.
CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamentos, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Aí, pessoal, muito bem, já estamos de volta. Estava aqui no baita bate-papo aí, ó. A gente começou a falar de filhos aqui e eu fiquei no baita bate-papo aqui, conversando com a Márcia. E é um tema bem importante, que depois a gente vai abordar também, porque é um assunto que eu creio, né, que seja bem impactante para toda a população e que faz falta, né, falar sobre ele. Com certeza. Mas vamos falar um pouquinho, né, então, sobre a hipnose não verbal, que é aquela hipnose que, como tu disse, pode ser usada até mesmo em bebês, né? E a importância, né, de poder ajudar um bebê sem nem ele estar sabendo que está sendo ajudado, né, Márcia? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona. Assim, Cris, a gente tem ramificações da hipnose. A gente tem ericksoniana, a gente tem a de palco, que as pessoas usam para entretenimento, a hipnose clínica, e também, entre elas, a gente tem a hipnose não verbal, que seria... As pessoas vão no consultório, geralmente, e nem sempre elas conseguem detectar ou passar a informação do que elas estão sentindo, qual o problema que elas estão enfrentando. Na hipnose não verbal, a gente faz como se fosse uma leitura comportamental. A gente lê tudo que a pessoa transmite, a gente consegue detectar pelo suor excessivo, pela maneira de falar. Tem algumas técnicas, inclusive, que a gente usa do mesmerismo, que é uma técnica que usa a energia da pessoa e que dá para fazer um trabalho bem legal de relaxamento. Eu utilizo muito até no consultório a hipnose, a massagem magnetizadora. Magnetismo através da massagem. Olha aí, que legal, né? E porque hoje em dia, com a fugiu a palavra, com tudo sendo avançado, né, com a medicina avançada, com tudo avançado, né, a hipnose já é usada até mesmo em cirurgias, né, Márcia? Então, imagina tu poder ajudar um idoso que não pode, muitas vezes, eu não sei se tu já está se tu faz nessa parte também, porque como a hipnose é muito grande, né, fica difícil saber todas as áreas, mas como geralmente quem é hipnólogo faz toda a parte, né, já a parte de, muitas vezes, anestesia mesmo, já ser feita com a hipnose para ajudar. Sim, sim. Anestesia e sinestesia a gente usa. A pessoa pode fazer um tratamento de canal sem precisar de nada. Como tu falou, fazer uma cirurgia sem uma anestesia, anestesia injetável, né? Uhum. Consegue fazer. As mães podem ter um filho também usando a hipnose, se beneficiando disso, né? Olha aí, é uma coisa muito interessante. E principalmente, como tu falou, dos bebês, né? Que já são umas crianças mais agitadas, porque até mesmo eles não sabem o que está acontecendo com eles, né? Não é uma criança maiorzinha que tu consiga explicar. Então, é uma maneira também, né, de conseguir ajudar essas crianças, né, Márcia? Sim, sim. O bebê recebe muito bem a massagem magnética, dá uma tranquilidade. Inclusive, os pacientes que passam pelo processo, eu procuro fazer em praticamente todos os meus atendimentos, no final, essa massagem. A pessoa, ela imagina que está flutuando, para ter uma ideia do quanto ela é beneficiada, né, por esse processo. É muito bom. Olha aí, coisa boa, né? É verdade. Então, é um momento que a pessoa consegue relaxar totalmente. Sim, e como eu falei, como faz parte da hipnose não verbal, não há toque. Uhum. A pessoa não... Ela sente a energia toda fluindo por todo o seu corpo, mas não existe toque, não tem contato. Sim. É bem interessante o processo.
Não, e é uma coisa importante da gente dizer, né, Márcia, que não tem aquela preocupação, muitas vezes, de um pai de levar um filho, uma filha, porque eu não conheço, vai tocar, vai ir. Não, já tem todo esse processo sem nem precisar tocar na pessoa, né? Sim, e tem todo esse cuidado também de conversar com os pais, no caso de atendimento a um jovem, né, a uma criança. Isso é muito importante, né, Márcia? O primeiro atendimento para poder tranquilizar a família, né? Porque muitas vezes eu não sei como é que funciona, porque eu nunca fiz realmente uma sessão, mas eu creio que a pessoa tem que estar sozinha para conseguir se concentrar e tudo mais. E aí já então para os pais ficarem realmente tranquilos, né? Sim, existem alguns casos, alguns profissionais que optam por atender crianças junto com os pais. Uhum. Eu prefiro não fazer isso, porque a criança tem coisas que ela jamais vai falar com os pais junto. A presença dos pais pode inibir o tratamento. Com certeza. Se for alguma coisa relacionada aos pais, já no tratamento já não vai falar, né? É verdade, com certeza. Olha aí, gente, mais um tema que realmente porque a criança, ela tem aquilo de às vezes contar para o estranho e não contar para a família, né? Tem um medo de abrir alguma coisa, né? Principalmente os adolescentes, né, Márcia? Sim, e é interessante, falando em adolescentes, que os pais são as pessoas que estão ali, presentes, e teriam que detectar qualquer mudança no comportamento. Só que grande parte dos pais, pela função de trabalhar muito, de ficarem muito tempo fora de casa, eles não estão tendo esse tempo, não estão detectando. Então, eu até deixo um alerta para esses pais que olhem para o seu filho, para o seu criança ou adolescente, tenham um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, ouçam o que eles têm a dizer, porque às vezes eles estão falando sobre o problema, estão externando através de comportamento e esses pais não estão vendo. Então, olhe para o seu filho, ouça ele. Com certeza, né? E já que a gente falou em criança, em adolescente, já vamos entrar aqui, né, no assunto dos pais e filhos. Como é que está agora, pós-pandemia, vamos botar assim, né, essa conexão dos pais e os filhos, Márcia? Mais uma vez aí entra esse alerta que eu falei para os pais tomarem cuidado, prestarem atenção nesses filhos. Os filhos, os jovens, ficaram muito perdidos em função da escola, das faculdades também terem mudado de datas de muitas coisas. E os amigos ficaram afastados, eles perderam um pouco da sua identidade na sociedade e eles precisam resgatar isso. Vai ser demorado, vai ser um processo lento, mas vai acontecer. E precisam sim da ajuda dos pais. Mais uma vez eu falo a mesma coisa. Olhem para os seus filhos. E o que tu aconselha, Márcia, de mais imediato, assim, para aqueles pais que percebem que tem alguma coisa errada com o seu filho? Conversar bastante, ter uma conversa muito aberta, muito pura, e ver o que esse filho vai pedir, porque eles pedem socorro de alguma forma. E, em muitos casos, os filhos, inclusive, dizem: eu preciso de um psicólogo, eu preciso conversar com alguém. E com os pais, com certeza, não vai ter essa conversa, não vai acontecer. Precisam de uma pessoa de fora, que não esteja no contexto. O diálogo fica mais difícil com os pais, né? Até mesmo porque muitas vezes eles querem declarar aquilo que está acontecendo em casa mesmo, né, Márcia? Sim, e os pais querem o melhor para o filho, obviamente, mas às vezes não conseguem através da conversa mesmo, às vezes nem tem essa conversa porque não tem tempo. Ficam na correria, tem a sua ansiedade a mil ali trabalhando, fazendo muita coisa, e acabam se perdendo desse detalhezinho ali do filho, porque aparentemente ele está bem, ele está estudando, está fazendo todas as coisas normais do dia a dia. Está estudando, conversa com os amigos pela internet, que é o mais normal agora. Vai jantar com esses pais. Alguns, porque também tem casos que os jovens e os pais não se juntam mais nesse horário que é tão importante, que é a hora de jantar, a hora do almoço. Isso também é mais uma coisa que até poderia dar muito assunto aqui para nós, né? Porque abrange muita coisa ligada aos jovens e à família. Olha aí, gente. Então, tem que ter todo um cuidado, né? Porque eu sempre mexo... A família é o bem mais precioso que a gente tem, né, Márcia? Então, a gente tem que cuidar, tem que... Claro que eu digo, né? A gente tem que dar o puxão de orelha. Mas a gente tem que saber, né? Quando eles estão realmente precisando de ajuda, né? Porque, como tu disse, né? Às vezes, até na maneira de agir, a gente percebe que eles não estão legal. Muitas vezes, eles não querem contar, mas a gente percebe que eles não estão legal. Né? Então é um momento de realmente, como tu disse,
o socorro, né? De pedir ajuda para um profissional, né, Márcia? É curioso porque o jovem ou ele fala para um dos pais, ou pai ou mãe com quem ele vai ter mais abertura, ou ele vai se fechar. E até mesmo se fechar é um pedido de socorro às vezes. Com certeza, né, gente? É uma coisa bem complicada, bem difícil. E todas as famílias, eu acho que passam em algum momento da vida, né, Márcia? Porque, como eu digo, a gente vai nascer, vai se desenvolvendo, vai ter várias fases da vida e pega fases tipo adolescência, que eles mudam muito, né? Que nem eu digo, a minha aborrecente já está ficando uma aborrecente em casa também. Então, a gente percebe as mudanças, mas tem que ser uma mudança de acordo, né? Não pode ser uma coisa que venha prejudicar até mesmo a saúde deles, né, Márcia? Sim. Eu daria um conselho também, mais um conselho para os pais. Não se vê muito mais, a gente vê às vezes as mães saindo com a sua filha para fazer um programa das duas. A gente não vê os pais fazendo isso com os filhos. Pelo menos na visão que eu tenho enquanto terapeuta, eu não tenho visto isso. Eu não tenho visto os jovens, principalmente os meninos, falarem dessa conexão com o pai que é tão importante, porque eles se espelham nos pais. Tanto o menino quanto a menina, né? Então, isso é bem importante. É verdade, com certeza. Porque eu acho que a criança pensa que eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser que nem meu pai. E aí acaba que, se não tem aquela conexão, eles ficam perdidos, né? Eles precisam de uma referência, né? Todos nós precisamos de uma referência. Quando a gente é bem jovem, se reflete, né? Usa o reflexo dos pais, tenta copiar muita coisa. E na vida toda, um profissional que a gente acha interessante, a gente vai seguir uma linha dele, enquanto a nossa conduta profissional também. A gente sempre se espelha em alguém. Com certeza. O meu pequeno de 5 anos é muito engraçado, sabe, Márcia? Que ele, cada momento ele quer ser uma coisa. Então ele é muito engraçado, só que todas as profissões, tudo que ele quer é coisas que ele vai conseguir crescer muito na vida. Então a gente acha muito engraçado porque ele só tem 5 anos. E todos os pensamentos, tudo que ele diz que vai trabalhar, que ele já consegue detectar os trabalhos que ele vai conseguir ganhar bem e os que não. Então, no decorrer da vidinha dele, eu mexo, ele diz: mãe, eu não quero mais ser bombeiro. Aí eu digo: não, filho, não, agora eu quero ser tal coisa. Então, cada dia que passa, e eu acho isso tão importante, porque na própria escola ele aprende das profissões e tudo mais, e ele já consegue, na cabeça dele, desenvolver aquilo que ele quer ser para o futuro. Aí ele diz, até ele mexe com o pai dele, ele diz assim: ô pai, eu não vou trabalhar que nem tu, porque tu não tem férias, ele diz. Eu quero ter férias. Eu quero fazer as minhas coisas, eu quero ter muito dinheiro, ele diz. Então a gente acha engraçado, é exatamente isso. Ele olha o que o pai dele faz e ele diz: eu não quero isso, eu quero fazer tal coisa. A gente acha importante isso. Tá, e tu pode ver que ele pensa já em qualidade de vida. Não. Ou seja, ele está vendo que o pai dele já está com um tempo bem curto. Ele precisa desse tempo, ele já viu, já detectou. Ele precisa de dinheiro para ter essas férias também, então ele também já está pensando nisso. E, obviamente, ele deve estar pensando em fazer alguma coisa que ele goste. Sim, não, e a gente acha engraçado que ele olha para mim e ele diz assim: mamãe, e você não vai trabalhar mais? Aí eu digo: não, filho, como é que vai ser? Eu vou, que ele não sabe dizer, vou contratar, eu vou comprar uma empregada que vai fazer tudo para você. Aí a gente acha muito engraçado, a gente ri dele. Filho, não é comprar, então tu vai contratar uma empregada. Isso, mamãe, para você não ter que trabalhar tanto mais. A gente acha muito bonito porque ele consegue ver as coisas. Então, com 5 anos, porque geralmente criança de 5 anos não tá nem aí, né? E ele não, ele tem essa cabecinha dele que, não, tem que fazer tal coisa para conseguir tal coisa. Então a gente acha importante, a gente até incentiva. Isso mesmo, tem que trabalhar, tem que estudar bastante para te conseguir tudo isso que tu quer. Então, ele é uma criança que eu mexo bem avançada para a idade dele. Sim, bem avançada. E também tem a coisa, ele não consegue detectar que isso vai ser daqui a muitos anos. Tudo que ele está pensando e projetando serviria para o agora dele. Sim. E esse agora dele, o que ia acontecer se ele conseguisse alguém que fizesse tudo para a mãe dele?
Ia ter tempo para ele, né? Ele ia ficar mais tempo com ele. E o pai também. Então ele já externa assim, eu quero meu pai e minha mãe perto. Sim. Toda criança faz isso, né? Sim. Por isso é aquela coisa que a gente falou lá no começo. Cuidar o tempo que a gente tem com a família, né? Sim. Não, e ele ficava toda manhã comigo em casa. Agora ele estuda de manhã. Então ele já perdeu isso. Então é só fim de semana e à noite mesmo. Porque à tarde eu saio para trabalhar, ele fica com o pai dele. Então ele está ficando mais com o pai agora que comigo. Então, ele já percebe isso. Então, ele fala, porque aí a mamãe vai poder ficar comigo, eu vou cuidar da minha mãe. Então, é o pensamento dele, realmente. As crianças são muito espertas. A gente acha que não, né, Márcia? Mas é bem por aí. Pessoal, já que a gente falou em criança, eu vou pedir para o Birinha botar um cartazinho aqui que é referente às crianças. Olha aí, gente, a segunda edição da carreata de Natal aqui da TVC e do programa Clube da Rafinha. Pessoal, a gente sabe que está bem longe do final do ano, do Natal, mas o que acontece? Ano passado a gente fez com 1 mês a carreata e não deu tempo para ajudar todas aquelas crianças que a gente queria. Então, esse ano a gente está começando a carreata já com 5 meses de antecedência para a gente conseguir mais doações de brinquedos, de bala. Esse ano a gente quer fazer mais bolachas. Pode voltar para mim, Bira. Mais bolachas, porque, Márcia, foi muito impactante o que a gente, ano passado, passou. Porque a nossa meta era de 100 brinquedos, 100 balas, e os pacotes de bolacha, né? Que nem estava na meta e eu que fiz. E aí a gente conseguiu 101 brinquedos, conseguiu fazer todos os pacotes de bala, até passou dos 100. E mais as bolachas que eu fiz, 550 bolachas, que eu montei nos pacotinhos para distribuir. E aí o Papai Noel foi entregando. E teve um aumento da carreata quando terminou os brinquedos. Eu pensei, gente, agora não vai vir mais criança no carro do Papai Noel. E foi surpreendente, porque elas continuaram vindo. E uma menina disse assim para nós, tia, aí eu cheguei nela e disse, meu amor, não tem mais brinquedo. Tia, eu não quero brinquedo, tu me dá bolacha? Eu tô com fome, a gente tá com fome. Então, foi uma coisa assim, impactante, triste para nós. Porque a gente pensou assim, que as crianças queriam só os brinquedos, né, Márcia? E não. Então, a gente viu uma realidade bem triste ali. Então, esse ano a gente vai começar essa carreata bem cedo, porque a gente quer ver se a gente consegue arrecadar mais brinquedo, mais bala, e também conseguir, né, as bolachas, que a gente disse que o pessoal pode doar tanto bolachas prontas, quanto quem quiser trazer farinha e coisa. A gente vai montar uma equipe e vamos fazer bolacha esse ano, porque a gente sabe que não é muito, mas ajuda muito. Porque a alegria que a gente viu daquelas crianças, Márcia, quem acompanhou a carreata viu, assim, percebeu. E a gente fez uma coisa assim bem simples. Esse ano a gente está se planejando para fazer uma coisa maior, mas foi muito lindo assim ver a felicidade daquelas crianças e dos pais também, porque os pais levaram os mais pequenininhos no colo, né? E aí quando eles ganhavam alguma coisa, o sorriso, porque muitas daquelas crianças, né, Márcia, nem iam ganhar nada de Natal. Então, a felicidade de ver aquelas crianças. E aquela guriazinha assim me matou, né? Terminou comigo ali. Aí eu levei meus pequenos, porque eu acho importante. Porque as crianças de hoje em dia acho que podem ter tudo, né, Márcia? Então, eu sempre digo para os meus filhos que ninguém pode ter tudo na vida, que tudo é muito difícil e é muito trabalhoso, né, de se conquistar. Então, eu levei eles para verem a realidade. E aí, uma coisa que chamou... O Kevin já é mais pequeno, mas a Rafinha, que é maiorzinha, que a carreata veio a partir dela, né? E ela disse, mãe, eu vi. Eu disse, tu viu? Às vezes tu diz assim, não vou comer tal coisa porque eu não gosto. Tu viu o que aquela menina disse? E ela, não, mãe, eu vi. Eu disse, pois é, ela não tinha o que comer. Então, aquela bolacha ali ia ser a refeição dela. Teve um outro caso também, Márcia, que como aí até no final, depois até tinha sobrado 2 ou 3 pacotinhos de bolacha, que a gente saiu do bairro e ia embora, né? Voltar aqui para a TV. E a gente achou um rapaz catador. E aí ele gritou, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Aí a gente fez sinal que podia parar a caminhonete, né? Aí a gente parou. E ele disse para o Papai Noel, tem alguma coisa para mim comer? E aí a gente olhou, e aí o Papai Noel me fez sinal, né? Que a gente estava no outro carro, e eu fiz sinal que sim, né?
Aí o Papai Noel deu bolacha para ele, e ele com aquela mão suja, sabe? Porque a gente passou por ele. Ele agradecendo, muito obrigado, Papai Noel, muito obrigado. Ele já foi abrindo a bolacha, Deus te abençoe, Deus te abençoe, e comendo naquele mesmo momento ali. Então a gente percebe que são coisas, foi pequeno, mas a gente conseguiu pelo menos ajudar algumas pessoas, né? Então, esse ano a gente quer tentar fazer que seja maior possível, né? Para tentar ajudar mais gente. Então, o pessoal que quiser colaborar, né, gente, pode trazer aqui nos estúdios da TV, lá no salão na Labela também, e colaborar, né, gente? E eu acho importante, assim, não só colaborar também, sabe, Márcia, mas o pessoal ir junto, ver a realidade realmente, porque eu falar é uma coisa, mas a pessoa chegar lá e ver a realidade é bem diferente, né? Porque as pessoas que foram junto não imaginavam. Aí eu fiz questão de chamar as pessoas. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo? Porque às vezes as pessoas dizem, fazem por fazer, às vezes, mas não, os lugares que a gente foi, realmente o pessoal aproveitou realmente aquele momento, assim. Então foi muito bom. As cartinhas do Papai Noel, ele ficou muito feliz, o Papai Noel, porque as crianças corriam em casa para fazer as cartinhas, para trazer as cartinhas. Então são coisas assim importantes na vida das crianças, né? Que eu tenho certeza que muitas crianças marcou, né? A gente foi tocando música natalina, então chamando a criançada realmente, assim. Então foi uma coisa que eu creio que foi diferente, que ajudou aquelas crianças naquele momento. Claro, é um projeto muito lindo de vocês. E tem tudo para só crescer, né? Se Deus quiser, esse começo ano, vai crescer. A gente tem muitas pessoas carentes, muita gente precisando. E graças a Deus tem muita gente ajudando também em Pelotas, né? Sim, com certeza. Então, isso é interessante. Todo mundo que puder ajudar, eu vou ajudar também. Obrigada. Mas é a importância, né, gente? Então, o pessoal que ajudou ano passado, que quiser ajudar esse ano eu quero mais gente para nos acompanhar junto lá, também para ajudar a entregar os brinquedos, porque a gente fez fila, foi tudo bem organizadinho para não dar problema, para não faltar para ninguém, para não dar para a mesma criança e faltar para outra. Então, foi com ficha, foi tudo bem organizadinho, assim. Então, esse ano a gente quer mais colaboradores, mais gente nos ajudando, indo lá com seu carro, levando seus filhos também participando, porque eu acho importante, né, gente? Eu levei a Aninha junto, a Aninha também ficou feliz da vida. Então, é bom as crianças participarem dessas coisas também. Márcia, conta aí pro pessoal que quiser te procurar, né? Passa aí teu contato. O meu contato está tudo completinho no Instagram, Márcia Carrilho, hipnoterapeuta. Só procurar ali que vai encontrar. Pode fazer contato no WhatsApp, que tem ali também o WhatsApp já certinho. Pode marcar sua avaliação. Vão ser todos muito bem-vindos. Dá para fazer um trabalho bem legal na vida de muita gente. Com certeza, né? E toda ajuda para melhorar, tanto da criança ao idoso, como eu digo, é sempre bem-vinda, né? Então, o pessoal que realmente tem algum problema, ansiedade, fobia, depressão, tem que procurar, tem que se tratar para ter uma vida mais tranquila e uma vida melhor, né, Márcia? Exatamente. Márcia, então eu gostaria de te agradecer pelo carinho de ter vindo aqui. Eu convidei ela na mesma hora, disse que viria. Então eu te agradeço pelo carinho e pela participação aqui na noite comigo hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre que precisar, sempre que quiser, a gente pode conversar, não tem problema, vai ser sempre um grande prazer. E obrigada a todos. Pessoal, muito obrigada pelo carinho de todos que nos acompanharam. Se eu não falei em alguém, gente, é porque às vezes a gente vai compartilhando e não aparece para mim, mas depois ali eu vou olhar quem participou. Na semana que vem eu mando um beijinho para todos. Agradeço de coração realmente a todos que participaram. E na próxima segunda estamos aí. Próxima segunda-feira vai estar a Flávia Rochefort aqui comigo, batendo um papo bem legal e tirando as suas dúvidas, pessoal, sobre temas variados. Vocês podem mandar aqui a sua dúvida sobre qualquer dúvida do filho, da filha, da sua mãe, de seu pai, que seja relacionada à psicologia, que a Flávia vai estar aqui tirando suas dúvidas e tentando ajudar, né? Fazendo o melhor possível para ajudar. Então, um beijão a todos, obrigada, Márcia, obrigada a todos e até semana que vem.